Nessa aula de número 09, nós vamos fazer então a implementação da camada Model e da camada DAO, que vão fazer então o registro desse nosso item inserido, pelo usuário no banco de dados. De volta à nossa aplicação, a primeira coisa que nós vamos fazer será a seguinte: nós vamos acessar aqui a nossa camada DAO, que é a camada responsável então pelo acesso ao nosso banco de dados. Nós vamos criar uma nova classe. Nesse nosso caso aqui eu vou chamar essa classe de funcionário banco dados. Vou chamar esse item desta forma aqui. O que nós vamos fazer aqui dentro de funcionário banco de dados? Nós vamos implementar então alguns métodos da classe chamada funcionário banco de dados que vão fazer acesso a esse nosso banco de dados já estabelecido dentro da nossa service para cadastrar informações então de nome, matrícula e setor, que são os dados que estão vindo, que estão sendo inseridos dentro da nossa camada view, que estão sendo validados dentro da nossa camada controller, que estão sendo instanciados através da nossa camada model e que a partir de agora precisam então ser referenciados, precisam ser registrados de forma persistente no banco de dados. Então dessa forma a gente vai criar um primeiro mecanismo, um primeiro método que vai ser então o método de inserir funcionário no banco de dados. Nesse caso aqui a gente vai fazer uma public, que nesse caso não vai retornar nada, vai ser uma void, e eu vou chamar ela de inserir funcionários no banco de dados, certo? Vou criar então este método nessa posição aqui. O que nós vamos receber de informações para inserir isso dentro do nosso banco de dados? Nós, nesse caso aqui, vamos estar recebendo que tipo de informação? Nós vamos receber uma informação de um objeto chamado funcionário model. Ou seja, nós vamos receber estas informações, desde que elas estejam devidamente preenchidas, nós vamos receber essas informações para que nós possamos então fazer a inserção desses atributos no banco de dados. Então, dentro do nosso funcionário banco de dados, o que nós vamos receber exatamente? Nós vamos receber, então, um item chamado funcionário model. Melhor, nós vamos receber um item chamado funcionário, que ele vai ser um item, vai ser um objeto do tipo funcionário model. Nós vamos receber um objeto chamado funcionário da classe funcionário model. Como é que funciona o nosso sistema, ou como é que funciona o mecanismo para que a gente possa inserir essas informações dentro do nosso banco de dados? A primeira coisa a se fazer é declarar uma string, que eu vou chamar aqui de uma string SQL. O que essa string SQL carrega exatamente? Ela vai carregar então o comando SQL para inserção de informações. Nesse caso, insert into, nós vamos colocar então dentro da nossa tabela chamada funcionários. Onde está essa tabela aqui? Ela está aqui, ó, funcionários. Nós vamos colocar essa dentro dessa nossa tabela funcionários. Dentro dentro das colunas que a gente chamou de nome, matrícula e setor, as informações que vão ser passadas através deste objeto, que por enquanto eu não faço ideia do que seja. Então, nesse caso, eu vou manter como 3 pontos de interrogação. Esses pontos de interrogação, como vocês vão ver um pouco mais para baixo, eles serão substituídos por informações que serão retiradas deste objeto chamado funcionário. Outros itens que nós temos que também levar em consideração aqui, que nós vamos fazer uma conexão com o banco de dados. Então, vou criar aqui um objeto da classe connection. Vou colocar aqui connection. Vou declarar ele como uma variável nula por enquanto. E vou fazer um statement também. Vou mandar informações para dentro do nosso banco de dados. Então, vou declarar aqui da nossa classe chamada prepare statement.
vou pegar as informações, vou colocar aqui o stmt e vou declarar ele aqui com uma variável nula também. Observe que ele já está começando a importar uma série de bibliotecas que farão parte, então, as operações dessas classes que nós temos por aqui. Vamos ver aqui exatamente, ele está pedindo para a gente importar aqui umas classes que são um pouco suspeitas, né? .jdi connect, .spi connect. Na verdade, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte: nós vamos pegar algumas classes específicas do nosso SQL para que a gente possa fazer as operações ocorrerem de maneira correta. Nesse caso, eu vou fazer a importação do java.sql.connection, vou fazer a importação do java.sql.prepareStatement, que são bibliotecas que estão disponíveis dentro dos nossos drivers e que farão, então, a conexão correta e a operação correta de acordo com a nossa classe de conexão. Se nós olharmos aqui a nossa classe de conexão, nós teremos aqui o Driver Manager e nós teremos o Connection, que são duas bibliotecas de importação que farão, então, esses acessos. Aqui na nossa camada de inserção de banco de dados, nós faremos o uso também da nossa classe Connection, porque afinal de contas nós vamos fazer a conexão com esse banco de dados e nós vamos também solicitar ou vamos importar essa classe PrepareStatement, que é onde nós vamos necessariamente fazer a inserção de informações ou vamos utilizar comandos SQL para acessar então e modificar esses bancos de dados em específicos. Certo? Então, o que nós temos que fazer exatamente? Dentro de um mecanismo, ou dentro de um try-catch, que vai ser mandatório nesse caso, já que nós estamos operando com bancos de dados, nós vamos então inserir algumas informações. A primeira delas é fazer uma conexão, utilizando então, ou fazer uma nova conexão, utilizando então a nossa classe chamada conexão db, e vamos acessar então o nosso objeto chamado getConnection, ou seja, vamos utilizar a nossa classe chamada conexãoDB, o método chamado getConnection, que nós já testamos em vídeos anteriores. A gente já sabe que esse cara aqui vai fazer a conexão com o banco de dados. E vamos então preparar o nosso comando SQL para que ele faça então a operação dentro do nosso banco de dados. stmt vai ser exatamente a mesma coisa que connection. Connection.prepareStatement e vamos passar então a nossa string SQL para que ele então execute essa operação dentro do nosso banco de dados. Mas o que nós vamos fazer exatamente? Como é que nós vamos mandar essa informação com esses pontos de interrogação ali disponíveis? Claro que vai dar erro, então a gente vai precisar modificar esses itens. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a seguinte: stmt.setString, e dentro da primeira posição dos valores, ou seja, dentro da posição número 1, dentro do primeiro ponto de interrogação, nós vamos pegar uma string, ou seja, nós vamos nós vamos substituir esse ponto de interrogação da primeira posição por uma string. Da onde vem essa string? Da onde vem essa informação do nome? Ela vem do objeto chamado funcionário, e dentro desse objeto chamado funcionário nós vamos ter que pegar a informação do respectivo nome. Nesse caso, vai ser funcionário, e nós vamos acessar o método chamado getNome, que foi o método que nós declaramos lá dentro do nosso objeto, dentro do nosso modelo, ou seja, o nosso método getNome está aqui, ele vai retornar o nome do nosso objeto, e nós vamos fazer com que esse item esteja disponível nessa posição. Então vamos acessar então o nosso objeto chamado funcionário e vamos obter justamente o nome do nosso objeto instanciado chamado funcionário e vamos substituir na primeira posição da nossa string, do nosso stmt, da nossa string SQL, esse primeiro ponto de interrogação
exatamente pelo nome atribuído ao funcionário que foi cadastrado pelo nosso usuário lá na nossa tela de visualização. A mesma coisa nós vamos fazer para as outras posições. Nós vamos fazer isso aqui tanto para matrícula quanto para o nosso setor, substituindo, claro, cada um na sua respectiva posição. Funcionário.getNome foi para a primeira posição aqui do nosso comando SQL. Eu vou pegar então a informação do get matrícula para passar então para a segunda posição. E vou pegar para a terceira posição o get setor, certo? E vou mandar ele executar esse statement, certo? Se tudo ocorreu certo, já que nós estamos dentro da nossa try, já que nós estamos dentro do nosso bloquinho chamado try, eu vou pedir então para que ele passe um JOptionPane. Opa. .showMessageDialog e vou pedir para que ele então escreva uma informação amigável para o nosso usuário, nesse caso aqui null, e vou passar por mensagem dados inseridos no banco de dados. Com sucesso. Mas caso ocorra alguma exceção, caso ocorra de ele de repente não ter conseguido fazer a substituição dos valores, ou caso as informações venham com um defeito diretamente dentro do nosso objeto, ou caso ele não consiga fazer a conexão, nós vamos estabelecer isso dentro do catch, ou seja, vamos estabelecer isso dentro do nosso regime de exceção. Além de fazer a impressão do nosso erro através do comando print_stack_trace, nós vamos mandar aqui uma informação para o nosso usuário. Nesse caso, JOptionPane, vamos aproveitar a mesma estrutura que nós temos aqui em cima, e vamos mandar essa informação para o nosso usuário, indicando para ele que existiu então um erro, né, ao acessar, um erro ao conectar ao banco de dados. Certo? Então, praticamente essa é a ideia. É muito conveniente que, ao final das nossas operações com os nossos bancos de dados, nós façamos o desligamento, ou que nós encerremos essa conexão com o banco de dados. Então, a gente vai fazer duas coisas. Nós vamos, então, interromper a operação do statement e vamos interromper a operação do connection. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai estar utilizando aqui um último mecanismo, que é o finally, nesse caso para que ele execute a operação independente. Caso ocorra ou caso não ocorra o sucesso, ao inserir informações dentro do nosso banco de dados, ele vai fazer essa desconexão com esses dispositivos externos. Então vou utilizar aqui um try, vou colocar aqui um try menorzinho, vou colocar aqui um try catch exception. Nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar se o STMT for diferente de null, nesse caso eu vou pedir para que o STMT seja fechado. Caso ocorra algum tipo de exceção, vamos colocar um SQL exception. Nesse caso aqui eu vou dar mais um novo JOptionPane.showMessageDialog. Eu vou inserir aqui uma informação erro ao fechar o STMT. Vou deixar aqui por enquanto dessa forma. Vou tirar esse último catch aqui por enquanto. E vou fazer aqui mais um item que nós... Opa, tem uma coisinha estranha aqui. Vamos lá, vamos fazer aqui mais um try. Nesse caso aqui um try catch exception. Vamos deixar esse último exception aqui do lado de fora. Vamos deixar só o SQL exception. Vamos fazer então a finalização da nossa conexão. Se nós temos então o connection
diferente de null, nesse nosso caso aqui, nós vamos fazer então uma connection, vamos mandar ele fechar a conexão com o banco de dados. Caso ele não consiga executar essa condição, vamos pedir então para que ele indique para nós o erro ao fechar colocar erro ao encerrar a conexão. Vamos aproveitar aqui também, caso ocorram esses erros, vamos mandar então ele fazer a impressão do SQL exception. Mandar ele imprimir essas informações a respeito do nosso erro de SQL que eventualmente possa estar acontecendo. Pessoal, então é praticamente isso que deve ser escrito quando nós queremos fazer a inserção de alguma informação dentro do nosso banco de dados. Mas a gente ainda não está exatamente pronto com a nossa implementação. O que nós fizemos aqui? Nós recebemos um objeto da classe funcionário, nós declaramos aqui uma string SQL, onde nós declaramos aqui valores que a gente ainda não sabe qual é, por enquanto, pelo menos já que essa string aqui está inserida do lado de fora do nosso bloco try-catch. Declaramos aqui duas variáveis de conexão, do statement. Fizemos a substituição então desses valores de ponto de interrogação pelos valores vindos através do nosso objeto e executamos o nosso statement. Caso ocorra tudo ok, caso o try tenha sucesso ao conectar o nosso banco de dados e fazer essa modificação dessa instância SQL, ele vai indicar que os dados foram inseridos no banco de dados de maneira correta. Caso contrário, nós teremos aí então uma série de tratamentos de exceção que vão indicar para a gente quais são os erros que podem estar ocorrendo em cada uma das nossas situações. Agora, nós precisamos necessariamente passar essa informação do objeto recém-criado para dentro do nosso item ou para dentro do nosso banco de dados. Como a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso dentro da nossa camada model. Dentro da nossa camada model, a nossa camada model é o local onde nós definimos o comportamento do nosso software. Então, nesse caso aqui, nada mais justo do que colocar dentro da nossa camada modelo também um objeto, ou criar um método que faz então, o envio das informações desse objeto recém-criado para dentro do nosso banco de dados. Então, nesse caso, como é que a gente vai fazer essa operação? Nesse caso, nós vamos criar um método chamado public void. Ele não vai retornar nada, ou seja, ele vai simplesmente pegar informações do objeto, enviar isso então para dentro da nossa classe DAO. Vamos chamar esse cara aqui de cadastrar funcionário. E vamos fazer ele acessar então um método disponível dentro do DAO. Nesse caso aqui, nós vamos fazer então ele enviar uma informação de um objeto. Nesse nosso caso aqui vai ser o objeto da nossa própria classe, vai ser um objeto chamado funcionário, da classe funcionário model, certo? Então nós vamos mandar uma informação chamada funcionário model lá para dentro, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos declarar um objeto da classe funcionário banco de dados, para ter acesso então a este método de cadastro dessas informações do banco de dados. Então vamos fazer isso aqui. Funcionário banco de dados. Objeto novo funcionário. Vamos criar aqui então um funcionário banco de dados. Vou colocar aqui um new, new funcionário
banco de dados, vamos instanciar então esse objeto. Novo funcionário vai ter acesso então à nossa classe que nós chamamos de inserir funcionário do banco de dados. Nós vamos passar por instância exatamente este funcionário que está sendo instanciado dentro do nosso cadastrar funcionário. Certo? Mas onde vem essa informação? De onde esse funcionário vai aparecer exatamente? Como é que essa informação vai aparecer aqui neste ponto para que ele possa pegar essas informações e mandar isso para dentro do nosso banco de dados dentro do DAO? Essa informação vai aparecer por aqui através do método controller. Dentro do controller, caso eventualmente o nosso funcionário tenha sido instanciado de maneira correta, nós podemos então acessar este novo funcionário e mandar essa informação também para dentro da nossa classe modelo, que vai, por sua vez, mandar isso para a nossa classe de conexão de banco de dados. Então, novo funcionário, ponto, cadastrar funcionário no DAO, e nesse caso aqui nós estaremos passando esse objeto chamado novo funcionário que recente tinha sido criado através da inserção de dados. Caso tudo isso aqui aconteça de maneira adequada, o novo objeto foi criado com sucesso, então já vamos informar, já vamos deixar aqui um JOptionPane pronto para que a gente tenha a noção exata de como o nosso processo está funcionando. O objeto foi criado com sucesso, vamos deixar esse item aqui, vamos modificar ele da seguinte maneira. O objeto criado com sucesso, vamos colocar aqui então, nesse caso aqui, dados registrados com sucesso. Vamos deixar aqui dentro do nosso model, caso nós tenhamos o nosso objeto criado com sucesso, vamos deixar ele lá dentro do nosso dados registrado com sucesso. Nós vamos colocar aqui então também objeto criado com sucesso. Caso eventualmente esses dados venham para dentro da nossa conexão de banco de dados, ou melhor, dentro do nosso objeto aqui, olha só, nós podemos colocar aqui também o JOptionPane. Aqui, na verdade, vamos colocar esse cara aqui como salto. Certo? Os dados foram enviados para o banco de dados, e dentro do nosso banco de dados nós podemos também fazer o seguinte, nós somos os dados inseridos, nós já temos aqui uma mensagem, dados inseridos do banco de dados com sucesso. Vamos ver se essa nossa aplicação aqui está em funcionamento. Vamos aqui no Run File dentro da nossa tela de informações. Vamos colocar aqui então o nome Celso Teixeira, matrícula 888888-8. Vamos colocar aqui setor administração. Quando eu clicar em salvar, os dados foram registrados com sucesso, o objeto foi criado com sucesso, a conexão com o banco de dados foi realizada, a driver de conexão encontrada, a conexão de dados foi realizada com sucesso, os dados foram inseridos no banco de dados com sucesso. Os dados foram apagados, e agora eu posso então verificar se essa nossa condição aqui foi realmente satisfeita. Vou pedir então para que ele me mostre as informações, e aqui já está o objeto inserido dentro do nosso banco de dados. Então significa que o nosso mecanismo, o nosso sistema baseado em MVC já está funcionando. Informação digitada pelo nosso usuário através da tela de view. Essa tela de view, então, essas informações são validadas pelo nosso controller. O controller, uma vez identificando que as informações estão corretas, ele instancia um objeto, cria esse novo objeto e, já que nesse caso aqui ele tem acesso à nossa camada de modelo, ele vai fazer então a criação desse objeto de acordo com o nosso modelo pré-definido e faz o acesso a um método disponível dentro da nossa classe, o funcionário, que vai fazer então o envio dessas informações para dentro desse método da nossa classe modelo.
Nossa classe modelo recebe então essa informação dos funcionários, nesse caso instancia um objeto da classe banco de dados, acessa a função de inserir funcionários no banco de dados, passa essas informações por parâmetro, que são recebidos através do controller, e dentro do nosso inserir banco de dados funcionário.dd, nós temos então o dado sendo repassado através de parâmetro, para dentro dessa função inserir funcionários BD, nós extraímos as informações que são digitadas pelo usuário, substituímos isso dentro do comando SQL, executamos o comando SQL e este comando insert into funcionários vai fazer então a inserção desses valores dentro do banco de dados. Na próxima etapa, ou no próximo vídeo, nós vamos listar as informações, né, que estão contidas dentro do nosso banco de dados em uma tabela que vai nos permitir então fazer as operações então de modificação e exclusão de dados, que já estão disponíveis dentro dessa estrutura.